Pai afetivo versus pai biológico. O Supremo adia a decisão sobre direito dos padrastos e racionamento. Seca leva a Caesb a cortar abastecimento em parte das regiões do DF. Sem aumento, Temer veta reajuste de defensores públicos e sem reformas. Mudanças na Previdência e nas leis trabalhistas devem ficar para o ano que vem. Os fatos da política do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde a você. Olha, ficou para a semana que vem a discussão sobre a prevalência da paternidade afetiva sobre a biológica. O Supremo Tribunal Federal chegou a colocar o assunto em pauta ontem, mas a sessão acabou sem entrar no tema. A decisão da Corte vai orientar ações em tribunais de todo o país. Hoje, um padrasto não pode sequer passar o sobrenome para uma criança, mesmo tendo sido criada a vida inteira como se fosse um filho. A história do Luiz e do Alex começou há 20 anos. A relação deles é de pai e filho, com apenas um detalhe: Luiz não é o pai biológico de Alex. Hoje os dois têm a mesma profissão e ainda trabalham juntos. São praticamente inseparáveis. Eles trabalhavam, faziam estágio no mesmo escritório que eu, de contabilidade. Eu dava aula à noite também, então eles fizeram o curso à noite onde eu era, também o professor deles, e depois ia para casa também junto. 20 anos aí passando por momentos bons, momentos difíceis, né? Alex diz que a relação é de cumplicidade. O fato de Luiz não ser o pai de sangue não muda nada. E a proximidade que os dois construíram foi fundamental para o sucesso da família. Era chefe, pai e professor, no caso, né? Então, eu sempre escutei bastante, eu sempre gostei sempre respeitei muito a questão dos meus familiares, então tudo que vem de pai, mãe, então eu sempre considerei ele um pai de verdade mesmo. Se eu sou casado hoje, se eu tenho o que eu tenho hoje, que eu acho que eu tenho uma vida boa, é por questão da escolha que eu fiz, né? As relações podem até ser as mesmas, mas hoje alguns direitos estão restritos do pai biológico para o filho, como, por exemplo, partilhas de bens, pensão e até planos de saúde. Mas isso pode mudar. O Supremo Tribunal Federal vai votar se existe prevalência da paternidade socioafetiva sobre a biológica. E a depender do entendimento dos ministros, enteados e filhos com relação afetiva comprovada com os pais poderão ter os mesmos direitos que aqueles ligados por sangue. Este advogado, que vai participar do julgamento no Supremo, explica que a decisão vai nortear os julgamentos envolvendo questões de prevalência de paternidade em todo o país. Ao ser reconhecida como repercussão geral essa temática, há a possibilidade de se definir uma tese que terá uma amplitude para todo o cenário nacional, inclusive servindo de um importante precedente para outros casos similares. O advogado defende que todas as formas de paternidade devem ser levadas em consideração. Todas as espécies de filhos não podem ter distinção. Então, por isso, também nas espécies de vínculo de parentesco, não deve-se ter uma distinção a priori, nenhuma hierarquia, e sim uma coexistência no mesmo grau, que isso preservará todas as espécies de vínculo, o adotivo, o socioafetivo, o registral e o biológico. Luiz e Alex torcem para que a relação construída entre eles seja considerada legítima perante a justiça. É uma decisão que vai trazer reflexos aí em milhões de famílias brasileiras. Exatamente. O ideal mesmo é que a criança pudesse escolher, né? Que o filho pudesse escolher. Mas na maior parte dos casos acontece isso que a gente viu mesmo, né? Acontece que o pai afetivo, aquele que de fato importa, foi quem criou a criança, muitas das vezes e até agora vinha sendo preterido de exercer, digamos assim, legalmente, ou de materializar, até com o registro do seu sobrenome, a relação afetiva ou com aquele filho que é dele por opção. O ex-presidente Lula prometeu ir para a prisão a pé se os procuradores da Lava Jato provarem que ele cometeu atos de corrupção. O ex-presidente se disse indignado com as acusações que chamou de mentirosas e voltou a falar em show de pirotecnia. O petista se emocionou na entrevista e desafiou adversários, dizendo que vão ter de enfrentá-lo nas ruas. Lula começou o pronunciamento de mais de 1 hora, criticando a entrevista desta quarta-feira, em que ele foi denunciado pela Procuradoria da República. Eu não vou fazer um show de pirotecnia como fizeram ontem. Em tom emocionado, lembrou da sua trajetória política, dos tempos de sindicalista até a chegada à presidência, e citou ex-presidentes para afirmar que continua na vida pública. Eu não tenho a vocação do Getúlio de me dar um tiro,
não tem a vocação do Jânio de sair do Brasil, o Jango. Portanto, se eles quiserem me tirar, vão ter que disputar comigo na rua. Vão ter que disputar comigo na rua. Lula chorou depois de afirmar que apoia as instituições públicas. Eu respeito as instituições, respeito a lei. Vou prestar quantos depoimentos for necessário. Pode me chamar que eu estou lá. Porque se tem uma coisa que eles têm que aprender, é que eles não estão habituados com o cidadão. Que a única coisa que tem orgulho é que eu conquistei o direito de andar de cabeça erguida nesse país. E fez um desafio. Provem uma corrupção minha, que eu irei a pé para ser preso em Santinho. O ex-presidente encerrou convocando a militância do PT. Cada petista nesse país tem que começar a andar de camisa vermelha. Tem que começar a andar. Quem não gostar, coloca de outra cor. Os advogados de Lula partiram para o contra-ataque e entraram com uma representação contra os procuradores da Lava Jato no Conselho Nacional do Ministério Público. Foi feita uma entrevista coletiva usando recursos públicos para tratar de um assunto que sequer estava na esfera funcional daqueles procuradores. O tema relacionado à organização criminosa, que foi o tema central da entrevista coletiva, é alvo de um inquérito policial no Supremo Tribunal Federal. E as repercussões a gente continua acompanhando aqui em Brasília, Cláudio Humberto. Pois é, olha, o ex-presidente Lula fez aquilo em que ele é especialista, exatamente o que ele disse que não faria, pirotecnia. A estratégia é a mesma, não é a primeira vez, é a sexta vez que Lula, quando se vê em maus lençóis, ele chora. Ele chora e diz que não vai fazer aquilo que de fato está fazendo. Ele mal consegue esconder a própria arrogância. A arrogância de quem? De um líder popular. Ele não é único nesse tipo de comportamento. É a arrogância daquele que admite até ir lá descer do Olimpo e prestar depoimentos à justiça, mas não admite ser punido pelos crimes dos quais é acusado. A denúncia do Ministério Público é devastadora e são robustas as provas contra o ex-presidente Lula. Robustas. Há provas documentais, como por exemplo aquelas que mostram os depósitos regulares que totalizaram mais de 30 milhões de reais em contas bancárias que ele controla, depósitos feitos pelas empreiteiras que faziam esses depósitos enquanto roubavam a Petrobras. Há provas documentais disso e há também provas testemunhais. Estas, então, são muito contundentes. O Lula é citado em 136 depoimentos de delatores e de testemunhas, de uma maneira geral, da Operação Lava Jato. Somente 4 depoimentos, apenas 4, são necessários ou foram necessários para sobejamente comprovar o envolvimento de Lula na quadrilha que, segundo o Ministério Público, ele chefiou, organizou para saquear os cofres públicos aqui no Brasil. 4 depoimentos de Delcídio do Amaral, que era senador do Partido dos Trabalhadores, líder do governo Dilma no Senado, de Nestor Cerveró e de Paulo Roberto Costa, ex-diretores da Petrobras, que foram nomeados, nomeados para saquear os cofres públicos. Há também depoimentos importantes, fundamentais, como o do ex-deputado Pedro Correia, presidente nacional do Partido Popular. Os 4 depoimentos têm uma coisa em comum, contam em detalhes e da forma sórdida com que o então presidente da República comandava o esquema de corrupção e definia quem recebia ou não recebia, quem deveria receber e até quanto deveria receber no saque que se fazia no país naquela ocasião. Desqualificar o Ministério Público, a Justiça brasileira, não vão ajudar o ex-presidente Lula. Não é nas ruas que ele vai enfrentar as acusações, é na Justiça. E elas são tão graves que ele poderá ter de ir mesmo para a cadeia. Mas ele não vai a pé não, porque a polícia não deixará isso. Vai buscá-lo em casa. E as reformas tão desejadas pelo governo federal devem ficar para o ano que vem. A informação é do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Os detalhes chegam ao vivo agora com a Renata Dourado. Fica tudo para o ano que vem, Renata? Boa tarde. Pois é, Rodrigo. Boa tarde para você, para o Cláudio Humberto. Uma excelente sexta-feira para todos que nos acompanham. A expectativa do presidente Michel Temer, era aprovar ainda este ano essas reformas, pelo menos essas 2 reformas consideradas
prioritárias, né, muito importantes até mesmo para a retomada do crescimento do país, que são as reformas trabalhista e também a reforma previdenciária. Ocorre, como a gente sempre fala aqui, são temas bastante espinhosos, então precisa de um amadurecimento maior junto à sociedade, de um esclarecimento maior. Toda vez que se fala, a gente se lembra aqui quando o ministro sugeriu aquela possibilidade de mudar para as 12 horas diárias, né? Claro que dentro de uma perspectiva específica, mas a polêmica é muito grande, repercute muito negativamente junto à sociedade. É claro que isso tem um reflexo também junto dos parlamentares, né, deputados e senadores. Eles não vão se sentir confortáveis em votar alguns temas, né, que dizem direito especificamente a questão dos trabalhadores, dos aposentados, sem que isso seja muito conversado com os próprios eleitores deles, digamos assim, né? Então, diante disso, o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que, de fato, a reforma da Previdência deve ficar para o ano que vem, o que deve acontecer também com a reforma trabalhista. Então, o foco esse ano vai ser o quê? Aprovar aquela PEC, proposta de emenda constitucional, que limita os gastos públicos, né? Chamada aquele teto de gastos públicos. Então, põe o limite aí, que também é uma medida considerada muito importante pelo governo e também pelos próprios parlamentares. Então, essa proposta deve sim ser aprovada este ano. Falando um pouco ainda sobre essa questão de ajuste fiscal, de gastos do governo, o presidente Michel Temer, ele, na verdade, ele não... o Congresso havia aprovado uma medida para dar um aumento aí de até 60% para alguns funcionários, né, que são exatamente os... Só um minutinho, deixa eu pegar aqui. Os defensores públicos da União, um aumento de até 60% para os defensores públicos da União. Aí o presidente foi lá e vetou, não vai ter aumento. Para você ter uma ideia, o salário inicial de um defensor público da União é de R$ 17.300, podendo chegar até R$ 31 mil. Então esse aumento, Rodrigo, não vai acontecer exatamente por conta dessa questão do ajuste fiscal e por conta dessa estrutura que o governo está tentando manter, né, de não gastar muito e de economizar. Obrigado, Renata, acompanhando as decisões do governo. Agora, Cláudio Humberto, se realmente o discurso é de economia, fica difícil sustentar reajustes pesados agora. Mas na verdade o discurso é de economia, mas para pagar as contas, né? O rombo que a ex-presidente Dilma deixou nas contas públicas é um rombo impressionante, calculado agora em 170 bilhões de reais. Simplesmente não tem dinheiro. As pessoas, e sobretudo no setor público, costumam imaginar que o dinheiro brota como se fosse grama, ou como se brotassem árvores, né, como frutos. Não, o dinheiro sai do nosso bolso, sai do bolso do contribuinte. Todo o dinheiro que o governo, e é muito, todo o dinheiro que o governo tira do nosso bolso para se custear os programas, custear as suas despesas, não é suficiente. É por isso que há um descompasso entre a receita e as despesas previstas de 170 bilhões de reais e nós não merecemos, os contribuintes, pagar essa conta. E a seguir, seca prolongada e baixa nos reservatórios levam Caesb a cortar abastecimento de água em parte das cidades do DF. É o que você vê logo após um rápido intervalo aqui no Band Cidade.